Amém, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos que estiverem a ouvir, os que irão ouvir esse pequeno áudio, pequeno vídeo, que eu vou agora ler um texto bíblico, dar uma rápida explicação. Um texto bíblico bastante conhecido aqui de João 5, verso 39. É um versículo que tem um conhecimento bem profundo, na verdade, passa assim uma instrução de Jesus para os fariseus, quando o versículo diz assim: examinai as Escrituras, vós examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, nas Escrituras. Mas são elas que testificam de mim. Jesus falando para os fariseus, e diz exatamente essa frase aí, do verso 39 do capítulo 5 de João. Vós examinais as Escrituras, cuidando nas Escrituras, encontrar a vida eterna, encontrar a salvação. E são elas que testificam de mim. Em outras palavras, ele está dizendo, sou eu que tenho vida eterna para dar. Somente por meio de mim que terás vida eterna. É isso que ele está dizendo. Então, no 40, ele diz assim: e não quereis vir a mim para ter vida? E não quereis vir a mim para ter vida? Quer dizer, você examina as Escrituras, procurando nas Escrituras a vida eterna. E agora, são as Escrituras que testificam de mim. E eu estou aqui. E vocês não querem vir a mim para ter vida, para ter salvação? Eles não entendiam. Os fariseus não entendiam. Mas eram todos religiosos, estudiosos da Bíblia, do Antigo Testamento, dos profetas. E o Novo Testamento ainda não estava escrito. Mas pensa que nos dias de hoje não se encontra dessa mesma sorte, dessa mesma condição, com a Bíblia acessível para todas as pessoas, e tantas pessoas lendo a Bíblia e sem entender, e não busca a Jesus para ter vida, mas lê a Bíblia, estuda a Bíblia, mas não procura praticar, viver os ensinamentos de Jesus. Porque a lei para nós vivermos hoje é a lei do Espírito em Cristo, é praticar os ensinamentos de Jesus, é ser guiado pelo Espírito Santo. Essa é a lei para nós hoje. Não é os 10 mandamentos que está escrito com o dedo de Deus, não é isso não. É a graça de Cristo, é os ensinamentos de Jesus. A lei do Novo Testamento, a lei de Jesus, não é imposta, é feliz aqueles que abraçam, aqueles que vivem. É como diz no Sermão do Monte, lá em Mateus 5, que fala das bem-aventuranças, o feliz. Essa é a lei. A lei, a constituinte do reino de Deus, é ali, está ali, o Sermão do Monte. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados são os pobres de espíritos. As bem-aventuranças ali é a constituinte do reino de Deus. É por isso que Jesus diz, e está escrito no Novo Testamento, que o fim da lei é Cristo, está escrito que o amor é o cumprimento da lei, Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o seu próximo como a ti mesmo, já cumpriu toda a lei. Por quê? Por que está escrito isso? Porque o fim da lei é Cristo, é o amor. Quem vive nessa prática do amor em Cristo Jesus está cumprindo toda a lei. Mas e o sábado, que é o 4º mandamento? Está escrito com o dedo de Deus. O nosso sábado é Jesus. Jesus é o nosso descanso. Quando ele diz lá em Mateus 11, verso 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ele diz, e encontrarei descanso para as vossas almas. Pronto, ele está dizendo, está aqui o vosso descanso. Ele diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quando ele está dizendo isso, que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve, ele está dizendo que ele está tirando daqueles que creem, é bem verdade.
o fardo pesado da lei e dando um fardo suave e leve, que é o da graça. O que é que diz lá em Romanos, se eu não me engano, Romanos 10, verso 4? Né? O fim da lei é Cristo. Em Cristo, quem está em Cristo é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E na direção do Espírito Santo de Deus, tem toda a prática de amor, de comunhão, de paz com o próximo. Porque alguém diz assim, então já que não tem mais lei, o fim da lei, a lei terminou em Cristo, então agora pode matar, roubar, e como está escrito, né? Tem pessoas que dizem assim, tem idiota para dizer isso. Né? Então agora pode matar, roubar, pode fazer isso. Se está o fim da lei é Cristo. Se a pessoa está em Cristo, está guiado pelo Espírito. O amor de Deus está nele. O amor de Deus constrange ele para praticar o bem, fazer o bem. Entendeu? Então jamais ele vai matar, roubar, jamais vai fazer isso, porque está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. O fim da lei é Cristo, para os que estão em Cristo. É assim que é. Não tem mais uma lei, não toque, não manuseie, não faça isso, não faça aquilo. Não existe mais essa lei. Existe a lei do Espírito em Cristo, da prática, da voluntariedade, da espontaneidade, né? Existe essa lei da espontaneidade, voluntariedade, tudo na lei que estamos vivendo, quer dizer, no período que estamos vivendo, que é o período da graça em Cristo, da graça de Cristo, né? Tudo é espontâneo, não existe nada obrigatório. Alguém pode dizer assim, e o dízimo? O dízimo é também obrigatório, se alguém, ou aliás, desculpa aí, é também voluntário. Tudo é voluntário. Se alguém quer dar dízimo, dê voluntariamente, espontaneamente. Nada é obrigatório. Essa é a frase que eu queria falar. Nada é obrigatório na graça de Cristo. Nada. Mas exatamente nada. Nada é obrigatório. Tudo é espontâneo, tudo é voluntário. Tudo é pelo Espírito. É assim que é. Na graça de Cristo é assim que é. Tudo é pelo Espírito. Espírito de Deus. É guiados pelo Espírito. Os verdadeiros cristãos são guiados pelo Espírito. Então não tem uma obrigatoriedade. Não existe esse negócio de dizer assim, eu devolvo o dízimo. Tem crente que diz assim, eu não dou o dízimo, eu devolvo. Se ele devolve é porque ele está dentro de uma lei de obrigação, obrigatório. Ele é obrigado a devolver. Então se ele está nessa lei de obrigado, então ele não é um cristão da graça, não. Da graça ele está afastado, porque ele está na lei. Quem está na lei da graça está afastado. É assim que diz lá em Romanos 7. Né? Romanos 7 mostra, faz uma ilustração do casamento com a lei. Compara. Ou você é de um, ou você é de outro. Morre um para dar lugar ao outro, ou é adultério. Quem não vive, quem quer viver a lei, que tem pessoas que querem viver a lei e a graça ao mesmo tempo. Só que é adultério, não pode. Romanos 7 está bem claro, né? Morre uma para dar lugar à outra. Então é adultério. Ele está fazendo a ilustração do casamento com a lei e a graça, ilustrando, comparando lei e graça e lei do casamento. Ou morre um e dá lugar a outra, ou é adultério. Então, a lei tem que morrer para mim viver a graça de Cristo. Então, eu não tenho nada de compromisso nenhum com a lei dos mandamentos. Eu tenho compromisso com Cristo, com o evangelho da graça de Cristo. Eu tenho um versículo no Apocalipse, por exemplo, que diz quem guarda o testemunho de Cristo e a lei de Deus. Olha, a lei de Deus é Jesus. A lei de Deus é Cristo. Quem está em Cristo, como diz a Bíblia, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. Então não existe a lei de letras, né, de mandamentos contra essa pessoa que está em Cristo. Não existe. Porque o Espírito de Cristo que habita em nós é que nos dirige. E nós, conscientemente, pela graça de Cristo, sabemos o que devemos fazer ou não, pela direção do Espírito Santo, que habita em nós. Então não existe uma lei, não existe leis obrigando ao cristão a fazer isso ou aquilo. Existe a lei do Espírito em Cristo que nos constrange a praticar o bem, a fazer o bem, a ajudar a alguém, a pessoas, e viver nessa doutrina do Espírito, que é sempre olhando, visando o lado do próximo, o lado do necessitado, né?
ajudando o necessitado, o carente, é o amor de Deus no nosso coração. Viver em Cristo é ser habitado pelo Espírito Santo. Ser habitado pelo Espírito Santo é algo que não tem como explicar. Só tem que viver, né? A explicação, a gente explica, mas as pessoas não entendem. Só entende quem vive realmente essa graça. Amém? Que Deus continue abençoando a todos. Amém?